irmãos, quero saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do Senhor Jesus. Via de regra, quando a gente recebe uma boa notícia, a gente se anima muito. A notícia talvez seja a coisa mais importante que já aconteceu para nós. Passamos no emprego, num concurso público, algo desse sentido, e então aquela notícia é o que vale, é o que interessa. Entretanto, vai precisar de uma confirmação no dia que a gente for chamado para assumir e para receber aquela boa notícia. A melhor notícia de todas, o momento mais importante da história do universo, foi o momento da crucificação do nosso Senhor Jesus. Foi ali onde Ele pagou o preço dos nossos pecados. Foi ali onde Ele consumou a ira de Deus em nosso favor. Entretanto, para que nós pudéssemos receber o presente, a dádiva, o dom que a cruz de Cristo nos proporcionou, seria absolutamente necessário, pela providência de Deus, que Ele ressuscitasse dos mortos. Que Ele, pelo seu próprio poder, pela sua própria majestade, pela sua própria glória, 3 dias depois de morto, ressurgisse dos mortos e pudesse então andar novamente nesse mundo como um homem agora ressurreto. Pois bem, o capítulo 16 de Marcos, findando o capítulo 15, onde tratamos sobre a morte de Cristo, a crucificação de Cristo, o sepultamento de Jesus, agora nós falaremos sobre a sua ressurreição. Marcos capítulo 16, versículos de 1 a 8. Me deixa dizer um negócio antes de ler esse texto aqui. Muitos exegetas, estudiosos bíblicos, acham que o livro de Marcos termina aqui, no capítulo 8, no versículo 8 desse capítulo. Portanto, domingo que vem, nós pregaremos Marcos 16, de 9 a 20. E nós ali explicaremos por que esse texto, a despeito de todas as dificuldades encontradas nele, faz parte da palavra de Deus. É a palavra inerrante, autoritativa e perfeita do nosso Deus Todo-Poderoso. Tá certo? Então, eu queria que também os irmãos já nutrissem a expectativa para que no próximo domingo a gente possa terminar a nossa série de pregações no livro de Marcos. Mas acompanhe comigo atentamente a leitura dos 8 primeiros versículos. Marcos 16, de 1 a 8. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, e nada disseram a ninguém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Louvamos ao Senhor porque diante da tua palavra nós tememos e trememos. Nós a amamos, Senhor Deus, ela é a tua voz para nós. É dela que nós precisamos como o nosso alimento diário. E nós te pedimos que nessa noite, quando falaremos sobre um fato histórico, o fato da ressurreição do nosso Salvador, o fato de que ele venceu pelo seu próprio poder a morte, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender o que é a história da ressurreição de Cristo, além da própria salvação para nós, além da própria redenção que foi completa no dia do descanso do nosso Salvador, tem a ver com o nosso dia a dia, com
com a maneira pela qual nós lidamos com todas as dificuldades que enfrentamos na nossa vida. Portanto, Senhor Deus, nos ajuda a ouvir nessa noite a Tua voz, doce e preciosa, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você confia em Jesus? Eu não quero que você responda isso, mas eu quero que você pense nessa pergunta no seu próprio coração. Você, de fato, confia em Jesus? Faça uma análise da sua vida, dos seus medos, dos seus temores. Analise para saber se a confiança que se tem em Jesus é real ou é apenas algo da boca para fora. Ou é apenas alguma coisa que parece ser interessante porque ao longo dos séculos, ao longo da história, junta tanta gente. Tem tanta gente que se diz seguidora de Jesus. Tem tanta gente que se diz de uma determinada religião que parece apontar para ele como sendo um ser especial. Mas a pergunta é essa: você confia em Jesus? Vejam que essas mulheres eram piedosas. Essas mulheres, elas eram tão piedosas que gastaram dinheiro para comprar alguns ungüentos, alguns perfumes para embalsamar Jesus. Era um ato extremamente piedoso e religioso delas. Mas depois da confirmação daquele anjo, Mateus capítulo 28 nos afirma que aquele homem que estava vestido de branco ali era um anjo do... Era um anjo do Senhor. O anjo confirma: olha, Jesus disse isso tudo para vocês. Jesus confirmou essa palavra para vocês. Vão para Galileia, ele vai encontrar vocês lá. A despeito de todas as coisas terem acontecido da mesma forma como Jesus falou, o versículo 8 confirma para nós que aquelas mulheres saíram não apenas com um medinho qualquer, mas elas saíram, veja aí o versículo 8, elas saíram possuídas de temor, de assombro e de medo. De temor, de assombro e de medo. Marcos, a gente está terminando, está chegando ao final desse livro tão importante. Apenas para ficar claro para vocês, Pedro é uma figura importante aqui no livro de Marcos. Você vai perceber, daqui a pouco a gente vai entender por quê, que quando o anjo diz às mulheres: olha, vão dizer aos discípulos, e ele indica especificamente ali, e a Pedro, que eu quero encontrá-los lá na Galileia. Pois bem, quando João Marcos, escreveu esse livro, Pedro estava do lado dele. Pedro estava ditando o livro para Marcos. Muitos conhecem o Evangelho de Marcos como o Evangelho de Pedro. Exatamente porque toda a estrutura do livro de Marcos foi pela influência do apóstolo Pedro junto dele ali. Pois bem, muitas coisas haviam acontecido como Jesus tinha dito. Ele havia provado que era o Cristo prometido. Ele tinha dito que morreria na cruz e morreu na cruz. Mas tantos discípulos como essas mulheres aqui ainda não entenderam que Jesus lhes tinha dito com tanta clareza. Eu vou dar 3 exemplos aqui para vocês. Voltem aí para Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 31. Diz assim: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso, diz o texto, ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Então, você tem aqui uma das vezes em que o Senhor Jesus disse, é interessante como o próprio Pedro dita isso para Marcos. Ele falava claramente. Ele dizia com todas as letras: vou morrer, vou ser rejeitado, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. De uma forma muito clara, ele repete isso no capítulo 9, agora no versículo 31. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Veja aqui, mais uma vez, nós percebemos que Jesus havia dito claramente: olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas 3 dias depois eu vou vencer a morte.
E os discípulos, tardios em ouvir, homens da mesma linhagem dos homens do Antigo Testamento, homens de dura cerviz, demoraram para compreender isso. Veja novamente no capítulo 10, agora nos versículos 32 em diante. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomado de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhes deviam sobrevir, dizendo: eis que subiremos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Vejam quantas vezes só no livro de Marcos, só aquilo que está registrado. É interessante que João escreve algo interessante sobre o que é que foi registrado acerca de Jesus. Ele diz que muitas outras coisas Jesus fez e disse, mas todas não poderiam ser escritas, porque seria informação demais. Aqui está o que o Espírito Santo quis que fosse registrado para nós. Aqui está o que a providência de um Deus que faz todas as coisas de acordo com seu propósito eterno reservou para que nós soubéssemos disso. Os discípulos sabiam muito bem, pela palavra de Jesus, que tudo aquilo iria acontecer. Mas nem os discípulos e nem aquelas mulheres estavam compreendendo, estavam acreditando. E eu volto então a fazer essa pergunta: você acredita nas coisas que Jesus falou na sua palavra? Bem, ele afirmou que ressuscitou dos mortos. Isso agora é um fato histórico. Aqueles que acompanharam 1 Coríntios capítulo 15, perceberam que uma boa parte daquele capítulo 15 de Coríntios é exatamente para demonstrar a historicidade desse fato. Houve testemunhas, mais de 500, de uma só vez, que viram Jesus ressurreto. Aquele homem que todos haviam visto morrer num pedaço de madeira lá no Calvário, aquele homem que muitos homens e mulheres viram, assobiaram, bateram palma, escarneceram dele, viram o seu sofrimento. Alguns dias depois ele foi visto por muita gente. Há relatos escritos extra-bíblicos que demonstram a historicidade do fato de que aquele homem apareceu vivo depois que ele foi ressurreto. Portanto, esse fato histórico, ele precisa ganhar sentido na nossa vida. Não adianta simplesmente acreditarmos que Jesus ressuscitou. Não adianta simplesmente crermos em algumas coisas bíblicas. Veja só, você crê que Deus é um só? Tiago pergunta. E ele mesmo responde, fazes bem. Mas até os demônios creem e tremem. Ter um conhecimento de fatos históricos da Escritura é extremamente importante, é bom, é válido. Entretanto, não é suficiente para mudar a nossa vida. Não é suficiente para transformar as nossas ações. Portanto, queridos, eu queria dividir esse texto, ou essa mensagem, em 2 momentos distintos. O primeiro é esse, é simples. Jesus avisou. Ele disse, está escrito na sua palavra. E a pergunta que eu gostaria de fazer é exatamente essa. Você realmente acredita que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, que ela é a palavra de Deus? Porque ela vai dizer algumas coisas que os homens e as mulheres de hoje em dia não aceitam, rejeitam. Entretanto, nós não temos o que discutir quando a palavra de Deus é clara. Nós não temos o que discutir quando a palavra de Deus traz afirmações de como deve ser a nossa vida prática, de como nós devemos viver o nosso dia a dia, de como nós devemos ter os nossos relacionamentos interpessoais. Não. A primeira coisa é essa. Jesus avisou. Que diferença isso faz na sua vida? Está escrito, está dito por ele, está dito por aquele que é o Logos, que é a palavra de Deus. Que diferença isso faz na sua vida em relação à sua obediência? Existem coisas, queridos, eu creio nisso, existem coisas que são muito difíceis de se acreditar. O Evangelho é uma delas. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios que o Evangelho para uns era loucura e para outros era escândalo. Mas para nós que cremos, não é nem loucura nem escândalo. É poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas se você parar para pensar, a história do Evangelho, ela não tem muita lógica, não. A história do Evangelho é que nós merecemos o inferno,
mas que Jesus Cristo, um homem que nasceu de uma tal virgem lá, há 2000 anos atrás, viveu de uma forma santa e por conta disso ele pôde satisfazer a ira de Deus num pedaço de madeira, e porque eu acredito nisso, eu agora não vou mais para o inferno, eu vou para o céu. É simples. Mas as pessoas não querem acreditar nisso. Isso não entra na lógica das pessoas. Isso não entra na cabeça das pessoas que se inculcam muitas vezes por sábios, mas que Romanos vai dizer que eles se tornam loucos nos seus próprios raciocínios, porque têm o seu coração insensato ou obscurecido. Eles podem conhecer sobre Deus. Deus lhes manifestou a sua própria glória, a sua própria divindade por meio das coisas que foram criadas. Os céus proclamam a glória de Deus. Está aí para todos verem, sentirem, entenderem que há um Deus que governa todas as coisas. Um Deus que não permite que essa bola que gira pelo universo traga para nós tanta estabilidade como é o planeta Terra. Há um Deus que governa e que controla todas as coisas. Está aí para ser para quem quiser. Entretanto, as pessoas lutam com isso. As pessoas começam a colocar as suas dificuldades em entender, porque elas não querem se submeter a um ser soberano. Elas não querem se submeter a alguém que domine e que controle absolutamente todas as coisas. Mas não apenas em relação às grandes coisas da natureza, não apenas em relação aos grandes eventos desse mundo. Deus tem um controle que nós não conhecemos, relacionado às coisas que nós muitas vezes sequer pensamos. Eu me lembro de uma história muito interessante. Como eu disse, existem algumas coisas que são difíceis de acreditar. Nós começamos uma construção lá em Triunfo, num sítio Santana. E aquela construção demandou mais tempo, mais dinheiro e mais recursos do que nós imaginaríamos. E quando chegamos em praticamente um quarto daquela construção, era uma igreja, era uma plantação de igreja de um presbitério pobre que não tinha ninguém por trás. Portanto, chegamos à conclusão, numa determinada noite, que não terminaríamos a obra. Sonhamos, planejamos, fizemos, suplantou as nossas expectativas. O que é que vai fazer? Vamos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, não cabe mais a nós, desistimos. Dormimos. E a palavra de Deus diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Acordei, abri meu e-mail lá na casa, Patrícia certamente lembra dessa história, e havia um contato de uma igreja nos Estados Unidos. Vocês conheceram o pastor, o pastor dessa igreja, o pastor Calvin Lindstrom. Um contato de uma igreja que havia 3 anos e meio que eu tinha passado por lá e tinha pregado e deixado uma cópia do projeto da igreja. E recebi no e-mail que havia uma oferta sendo depositada para que aquela igreja fosse construída. Coisas que não dá para a gente acreditar. Coisas que são impossíveis aos homens, mas que Deus mostra quem é que está no controle absoluto de todas as coisas. E, queridos, é impressionante que quando os fatos acontecem, aquilo que era impossível se torna uma realidade, se torna um fato. E é exatamente isso que aquelas mulheres e os discípulos estavam a ponto de ver. É impossível, nós não vemos mortos ressuscitarem. Nós não vemos pessoas saindo dos seus túmulos. Todo mundo sabe que os mortos não revivem. Assista pegadinhas, por exemplo, de que alguém abre um caixão e sai de lá de dentro, para você ver como a turma sai correndo dali. É simples, porque as pessoas sabem que mortos não ressuscitam. Portanto, de uma forma muito clara, era muito difícil para aquelas mulheres compreenderem que aquilo que Jesus tinha falado era verdade. Da mesma forma, queridos, há algumas coisas que são difíceis de entender na Escritura. Há algumas coisas que são difíceis para nós compreender de uma forma muito clara. E essas mulheres, então, não acreditavam naquilo que elas entendiam ser impossível. Mas olha os fatos. Primeiro, elas foram cuidar religiosamente do corpo de Jesus. Está aí no versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Elas estão demonstrando claramente que elas não criam que Jesus ia ressuscitar. Mas elas eram religiosas. Elas queriam cuidar do corpo de Jesus. Elas queriam fazer aquilo que os ritos, que a lei cerimonial dizia para que elas pudessem fazer. Elas queriam tratar Jesus e o corpo de Jesus com esmero, com sensibilidade.
Perceba que a boa intenção no coração não é suficiente. Não é suficiente nós querermos fazer alguma coisa de boa se aquilo não está chancelado pela verdade. Se aquilo não está chancelado pela verdade. O segundo ponto é um ponto teológico, a gente já viu hoje de manhã, que muito cedo, versículo 2, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, elas foram ao túmulo. A partir daqui, se estabelece a teologia de que o dia de descanso de Jesus, o dia do Senhor, passa a ser no primeiro dia da semana. Quem veio aqui na escola dominical aprendeu sobre isso hoje de manhã. Mas depois nós temos nos versículos 3 e 4 que ele se preocupa com, elas se preocupam com algo que elas não teriam condições de resolver. Elas se preocupam com uma grande pedra. Elas viram o tamanho da pedra que colocaram no túmulo de Jesus, e vocês precisam entender arqueologicamente por quê. Os túmulos naquele dia eram túmulos muito fáceis de serem abertos. As pessoas podiam muito facilmente abrir, pegar, fazer qualquer coisa com os corpos, menos os túmulos dos ricos. Os ricos, exatamente por conta disso, eles tinham túmulos maiores, e era muito difícil você entrar naquilo ali, porque eram necessários pelo menos 20 homens, ou muitos homens, para poder rolar uma pedra daquele tamanho. Era algo extremamente difícil de se resolver de qualquer outra forma, senão fazendo muito barulho, muita confusão, fazendo com que muita gente trabalhe para conseguir abrir aquele túmulo. Então aquelas 3 mulheres olharam: como é que a gente vai resolver esse negócio? Vamos lá, talvez existam algumas pessoas lá por perto. E enquanto elas caminhavam, elas conversavam sobre isso. Mas quando elas chegaram lá, elas se surpreenderam, porque a pedra já estava removida. Aquela pedra que era necessário talvez 20 homens para carregar, ela estava removida completamente. E não havia absolutamente ninguém que tinha passado por ali antes delas. Elas foram as primeiras a chegar. Veja aí os versículos 3 e 4. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Aqui há um outro fato que elas precisavam compreender. Elas precisavam colocar na listinha da compreensão histórica, dos fatos do que estava acontecendo. Quem fez isso? Só tinha um homem de branco lá dentro, talvez 2 que estavam por ali. Quem pode ter feito algo assim? Quem teria tanta força para fazer com que aquela pedra toda fosse removida? Isso me lembra muito um texto, algumas semanas atrás, quando Jesus, talvez um ano atrás, quando Jesus ressuscita um homem para que esse homem morra novamente. O nome desse homem era Lázaro. E algo extremamente parecido acontece ali. Mas ali Jesus faz com que as pessoas façam alguma coisa quando Jesus diz: tirai a pedra. Tirem a pedra. Aqui é completamente diferente. Ninguém precisa fazer absolutamente nada, porque tudo aquilo acontece pelo próprio poder de Jesus. Não há nada. A gente vai ver na semana seguinte. Vocês viram hoje de manhã, a gente viu em João. Na semana seguinte, os discípulos estão reunidos e, com medo dos judeus, o que é que eles fazem para se proteger? Eles trancam todas as portas. E o que é que acontece naquela reunião? Jesus aparece lá no meio deles. Imagine. A gente está aqui numa reunião na igreja, a gente tranca tudo, porque não quer que ninguém nos aperreie aqui. Mas de repente o cara passa pelo meio da parede. Ups, chegou aqui dentro. Como é que se resolve isso? Como é que a gente coloca isso em conta? Pois bem, se estava demonstrando que Jesus, ele estava com um corpo glorificado, algo diferente. Entretanto, até aqui, tudo que aquelas mulheres sabiam, tudo que aquelas mulheres podiam tomar nota, de fato, era que aquela pedra foi removida por ninguém. Aquela pedra foi removida e elas viram o túmulo vazio. Elas viram um anjo, depois vocês leem Mateus 28, que vocês vão perceber claramente que elas sabiam que era um anjo, e que mostrou que Jesus não estava mais lá. E disse a elas: olha, Jesus ressuscitou. Versículos 5 e 6. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Então percebam que há várias coisas, vários fatos que são trazidos para a compreensão daquelas mulheres. Mas veja o final do versículo 6, que é talvez a coisa mais importante. Vede
o lugar, e o versículo 7, vede o lugar onde tinha um posto, está aí o túmulo vazio, mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. O último fato é que elas tinham que se lembrar que Jesus tinha dito que iria se encontrar com elas depois. Que Jesus havia dito aos discípulos que havia marcado o encontro também. Esses são os fatos. Esses são os fatos que esse relato nos traz. E assim como Jesus avisou aos discípulos e às mulheres, até o dia de hoje, essa história, a história da ressurreição de Jesus, traz para mim e para vocês uma notificação. Há uma notificação pelo fato de que Jesus ressuscitou. E essa notificação está lá em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17 é talvez um dos capítulos que eu mais gosto de pregar. Porque mostra uma cidade muito parecida com a nossa, com aquela que nós vivemos. Uma cidade cheia de idolatria. Uma cidade que é Atenas, onde haviam templos a muitos deuses, haviam muitas estátuas, haviam muitos altares. E de repente o apóstolo Paulo, ao invés de estava ali sozinho, ao invés de aproveitar e ver a cultura da cidade, o coração dele se revolta por causa da idolatria dominante na cidade. Então ele começa a pregar o evangelho de Cristo. Ele começa a dizer, bom, o que essas pessoas precisam não é de outra coisa senão da pregação do evangelho. E ele então começa a pregar o evangelho. Ele não chuta santo, ele não faz nada, ele prega o evangelho. E ao pregar o evangelho, então, começa a haver um zum na cidade. Que nova doutrina é essa que esse tagarela está falando? Vamos trazê-lo para falar no Areópago. E Paulo, de uma forma brilhante, ele diz, olha, eu quero pregar um Deus que vocês não conhecem. Ah, vocês adoram ele. Vocês são muito religiosos, muito bem, isso é bom para vocês. Agora vocês adoram um Deus que vocês não conhecem. Está lá, eu vi um altar ao Deus desconhecido. É esse Deus. O Deus que vocês adoram sem conhecer, precisamente aquele que criou o mundo e que fez todas as coisas. Aquele que sustenta, que nos dá respiração e nos dá tudo mais. É aquele que, tateando, não se pode achar. Agora, esse Deus tem algo específico. E ele traz essa notificação aí nos versículos 30 e 31. Agora notifica a todos, em toda parte, que se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que testinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O que Paulo está dizendo é, já que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele traz uma notificação para o mundo. Arrependam-se dos seus pecados. E talvez aqui, queridos, essa primeira metade, essa primeira parte dessa mensagem precise trazer algumas aplicações. A ressurreição de Cristo nos faz arrepender dos nossos pecados. Nos faz entender que os nossos pecados não são coisas de só menos importância. Essa notificação de Paulo, por causa e baseada na ressurreição de Cristo, não foi apenas para os homens de Atenas, foi para nós. Nós precisamos entender o que foi que o pecado causou com o nosso Salvador. O pecado é algo tão terrível, tão asqueroso, tão trágico, que fez com que o Filho Santo de Deus tivesse que pagar o preço de coisas que ele não cometeu, mas que nós cometemos. Deus odeia tanto, mas odeia tanto o pecado, que ele não poupou o seu próprio Filho. Ele não poupou aquele que era menino dos seus olhos, aquele em quem estava o seu prazer. Este é o meu Filho amado, nele eu tenho o meu prazer. Pois bem, ele vai receber a minha ira, a minha indignação, o inferno, a minha fúria, por causa do pecado. Ele ressuscitou para nossa justificação. Ele ressuscitou para que nós andássemos em novidade de vida. Nós não podemos continuar na mesma prática de pecado. Nós não podemos mais usar os nossos membros como sacrifícios de injustiça. As nossas mãos, os nossos olhos, as nossas línguas, nossas bocas, todos os nossos membros precisam ser santificados, porque Cristo ressuscitou. E nós precisamos nos arrepender quando descumprimos os mandamentos do Senhor. São tão poucos e tão claros. Todas as vezes que nós temos um outro Deus que assola o nosso coração, não precisamos nos curvar diante de uma imagem de escultura. Mas quando nós colocamos algo como mais importante do que Jesus,
seja um emprego, seja um relacionamento, seja uma pessoa, seja algum tipo de alegria que nós temos, o que quer que seja, qualquer coisa que nos tire do foco de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, fazendo com que todas as outras coisas nos sejam trazidas por acréscimo, é pecado contra os 4 primeiros mandamentos. Mas também é pecado terrível quando a segunda tábua da lei é descumprida por nós. Nos nossos relacionamentos interpessoais, crianças sejam obedientes aos pais. Desobediência aos pais é não compreensão daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e da vitória que ele teve da morte quando ressuscitou dos mortos. Não devemos falar uns dos outros, não matarás. Não devemos usar a nossa língua para destruir reputações. Não devemos olhar para pessoas do sexo oposto com intenção impura no coração, não adulterarás. Não devemos, queridos, compreender que meia verdade seja algo aprovado por Deus. Não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Nós precisamos nos santificar nos mandamentos do Senhor. E essa é a notificação de Paulo em Atenas. Jesus ressuscitou. Nós passaremos a eternidade, se cremos nele, nós passaremos a eternidade na glória. Portanto, arrependam-se dos seus pecados. Arrependimento é algo que está precisando voltar aos púlpitos das igrejas. Pecado precisa ser chamado de pecado. A gente não pode mais ter a compreensão, queridos, que podemos alisar as pessoas dizendo que Deus vai amá-las de qualquer jeito. Não, Deus odeia o pecado. Ele mandou o seu filho morrer na cruz por causa do pecado. E todos os dias, quando você comete pecados, e muitas vezes voluntários, sabendo que você está pecando, é como se você estivesse desprezando completamente e dizendo na cara de Jesus que você não se importa com aquilo que ele fez, que você não se importa com o sofrimento que ele teve, que você não se importa com a ira de Deus que recaiu sobre ele. E por isso Paulo diz, já que Jesus Cristo ressuscitou, todos estão notificados. Arrependam-se. Você está avisado também nessa noite. Arrependa-se. Mas há uma segunda coisa que eu gostaria de trazer aqui. Você foi avisado. Mas talvez, com toda a sinceridade de coração, você ainda lide com medos, com temores, com dificuldades. E aqui está a boa notícia dessa história. As mulheres temeram muito, veja aí no versículo 8. E saindo elas fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor, de assombro e de medo. E nada disseram a ninguém. 3 palavras fortes para falar sobre como aquelas mulheres estavam atônitas, amedrontadas, com todas as evidências diante delas, túmulo vazio, um anjo lhe dizendo as coisas que aconteceu, lembrando a elas as palavras do próprio Jesus. A pedra removida, nenhuma das evidências foi necessária para tirar o medo que elas tinham. E elas não acreditavam. E talvez existam pessoas aqui nessa noite que estão exatamente como essas mulheres. Talvez você queira acreditar, mas tem medo. Mas a boa notícia, queridos, é que Jesus é muito gentil e muito bondoso. Dentro dos seus atributos estão a graça, a misericórdia, o perdão, o amor. Ele vai te ajudar a entender e a acreditar nele. Ele faz isso conosco, a despeito da nossa incredulidade, a despeito de nós ouvirmos as mesmas coisas tantas vezes e continuarmos na nossa dura cerviz. Ele continua falando conosco. Ele continua nos trazendo evidências bíblicas. Veja esse exemplo que temos diante de nós aqui. Os próprios discípulos não acreditavam ainda. Mas Jesus manda uma mensagem para eles por essas mulheres. Jesus manda um recadinho. Veja só o versículo 7. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós.
para a Galileia, e lá o vereis, como ele vos disse. Jesus queria mostrar aos seus discípulos que ele havia ressurgido. Mas Pedro ainda estava com muito medo. Ele certamente estaria envergonhado também. Jesus tinha dito a ele que se encontraria com ele na Galileia. Veja aí, Marcos capítulo 14, versículo 28. Versículo 27 diz assim: então disse Pedro a Jesus: todos vós vos escandalizareis. Então lhe disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Ou seja, Pedro havia ouvido claramente: Pedro, eu vou ressuscitar, e eu quero que você vá para a Galileia depois, porque eu vou me encontrar com você lá. Ele agora confirma o encontro. Encontro confirmado. Mas Pedro, depois daquele aviso, daquele encontro ter sido marcado, muitas coisas aconteceram na vida de Pedro. Pedro havia negado a Jesus. Pedro havia mentindo sobre Jesus. Pedro havia falado mal de Jesus, dizendo: não conheço esse homem, não sei quem ele é. E talvez Pedro pensasse que Jesus jamais perdoaria ele. Talvez Pedro pensasse: não é possível que um homem possa ser assim. Eu o neguei, ele disse que eu ia negar, e eu não tive coragem suficiente para não fazê-lo. Eu fui terrível, eu menti sobre ele. Mas ele foi para a Galileia exatamente no mesmo lugar onde pela primeira vez Jesus se encontrou com aquele homem e disse: Pedro, eu quero que você me siga. Fazia 3 anos daquele primeiro encontro. E é exatamente lá onde Jesus marca um segundo encontro para dizer: vai começar tudo de novo, Pedro. Vai começar tudo de novo. Evidentemente, as coisas que aconteceram com Pedro foram suficientes para humilhá-lo. Mas Pedro foi chamado para lá, para que Jesus, em primeiro lugar, antes de dizer para Pedro: Pedro, agora você está pronto, pastorei as minhas ovelhas, Jesus iria mostrar que perdoaria Pedro. Jesus iria mostrar que estava pronto para demonstrar o seu amor e a sua graça. Talvez você tenha resistido muito em crer em Jesus. Talvez até tenha dito coisas ruins acerca de Jesus, dos crentes, da igreja. Talvez você tenha negado a Jesus, como Pedro negou também. Mas o que é fantástico, queridos, é que não é tarde demais para que você crê em Jesus. É que uma das coisas mais bonitas do Evangelho é essa possibilidade de segunda chance. É essa possibilidade de começar de novo. E da mesma forma que Jesus marcou um encontro com Pedro na Galileia, para trocar com Pedro palavras de amor: você me ama? Eu te amo. Eram 2 homens. Eram 2 pessoas que um havia negado o outro há algumas semanas atrás. E eles estão ali trocando juros de amor, exatamente porque o local muito sugestivo, onde tudo havia começado, agora recomeça, tanto para Jesus como para Pedro. E talvez esse encontro não tenha sido marcado para Galileia em relação a você, mas tenha sido reservado para essa noite, nesse espaço reservado para que Jesus possa falar, para que Jesus possa declarar o seu amor, para que Jesus possa dizer claramente para você, a despeito de todas as evidências, que você deve crer, mas que Ele está pronto para perdoá-lo, que Ele está pronto para chamá-lo, Ele está pronto para chamar você de volta se você se afastou dos seus caminhos. Ele está pronto para recebê-lo nos seus braços. Ele vai perdoar você. Arrependa-se e creia no Evangelho de Jesus. O fato dele ter ressuscitado é tão fantástico e tão extraordinário que ele faz com que a pregação do Evangelho se torne ainda mais clara para todos nós.
Porque se Cristo tivesse pago o preço do nosso pecado naquela cruz do Calvário, se Cristo tivesse pago de uma vez por todas o preço para que os nossos pecados não fossem mais lembrados, todos nós seríamos aniquilacionistas. Os nossos pecados estavam pagos e nós não passaríamos a eternidade no inferno. Ponto final. Mas quando Cristo ressuscitou, o Evangelho ganhou uma outra dimensão. Porque agora Ele promete que nós vamos ressuscitar também. Ele promete que nós vamos viver como Ele vive, eternamente. Na glória eterna, onde não haverá choro, e por isso nós podemos cantar aquilo que cantamos aqui há pouco. Lá está o meu tesouro. Lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Eu queria que o grupo de louvor pudesse vir, para que a gente cantasse mais uma vez esse cântico, e logo depois eu termino com a oração e com a bênção do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Jesus amado, o Senhor é o nosso maior tesouro. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor usou de graça e de misericórdia para conosco, ó Pai. O Senhor abriu os nossos olhos, nos fez enxergar, ó Deus, uma realidade libertadora, uma realidade com grande esperança, uma realidade, ó Deus, que nos deu vida e vida em abundância, ó Pai. Ó Pai, nesse momento em que reconhecemos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, o sacrifício de Jesus, reconhecemos que o Senhor é o único Deus, o único Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra.
Ó Pai, nós clamamos, ó Deus, para que esse sangue que nos lavou possa lavar também todos os nossos parentes, ó Pai. Todos aqueles que adentrarem aqui nesse lugar, ó Deus, que ouvirem a Tua palavra, ó Deus, que o Senhor alcance com graça e misericórdia também, ó Pai. Ó Deus, nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor continue essa obra, ó Deus, nos fazendo desapegar das coisas deste mundo, ó Pai, e olharmos para o Senhor, ó Deus, e esperarmos com expectativa, vivermos na expectativa da Tua volta gloriosa, ó Pai, para nos resgatar, para nos levar a Tua igreja, ó Deus. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, por esse amor incompreensível. Nós Te louvamos. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Podem sentar, irmãos.